Eu não vou comemorar. Hoje é dia do advogado e eu vou te contar uma história de Brasília que quase ninguém conta até o final. 8 de janeiro de 2023, a Praça dos Três Poderes tomada de manifestantes. Você se lembra bem das imagens. No dia seguinte, uma advogada de Águas Claras faz exatamente o que a lei manda um advogado fazer. Ela vai atender pessoas que estão lá detidas. Recebe uma mochila com vários pertences e celulares das pessoas e comunica isso às autoridades. Nessa mesma semana, o governador do Distrito Federal é afastado do cargo por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Guarda esse detalhe porque ele importa. Esse governador é advogado e foi presidente da OAB do Distrito Federal. Agora, acompanha os dois caminhos. Em fevereiro, busca apreensão na casa da advogada, mesmo depois dela ter avisado por escrito que estava com os pertences dos clientes. Em setembro, uma prisão preventiva e solicitar que a sustentação oral seja feita de forma presencial. Em outubro, ela é solta, mas sai com tornozeleira eletrônica e com o passaporte cancelado. E o governador voltou para o palácio antes do fim do afastamento. E em agosto do ano passado, o inquérito dele sobre o 8 de janeiro foi arquivado a pedido da Procuradoria, por decisão do mesmo ministro. Fixa essa imagem na cabeça. O poderoso voltou para a sua cadeira. A advogada ficou com a tornozeleira. O nome dela é Margarida Marinalva. A doutora Nalva era conselheira da OAB de Águas Claras, a casa que eu fundei. E eu não vim aqui só para te contar a história, não. Nós protocolamos na OAB do Distrito Federal o pedido de desagravo público contra o ministro Alexandre de Moraes por violação das prerrogativas da advocacia no caso da doutora Nalva. E eu tenho certeza de uma coisa: agora esse pedido vai ser julgado pela OAB-DF e a advocacia do Distrito Federal vai olhar para esse processo e para outros abusos de Moraes de frente. E antes que alguém venha dizer que isso é exagero, presta atenção nisso aqui. Ditadura nenhuma começa com um tanque na rua, começa com um tribunal capturado e com um advogado calado. Na Venezuela, quem defendia preso político virou preso político. A juíza que mandou soltar um empresário foi presa por isso e ficou anos na cadeia. Depois disso, ninguém mais ousou decidir contra o regime. Parece semelhança, né? E na Nicarágua, no mês passado, o regime de Ortega cassou de uma vez o registro de 2.000 advogados. Apagaram os nomes do sistema do judiciário sem aviso. Hoje lá, o réu só pode ser defendido por advogado que o governo aprova. Chamam isso de morte civil. O advogado é a última barreira entre você e o arbítrio. Essa barreira nunca cai de uma vez. Ela cai um advogado por vez. E começa sempre por aquele que defende quem que ninguém quer defender. E o que aconteceu com esse governo do DF, depois que ele saiu ileso do 8 de janeiro? Ele tocou a operação do BRB com o Banco Master, o banco público do Distrito Federal. O seu banco comprou carteiras do Master. A Polícia Federal aponta mais de 12 bilhões de reais em créditos inexistentes. O presidente do BRB, indicado pelo governo, afastado e investigado. O dono do Master, preso. O Master, liquidado. O governador renunciou em março e depois desistiu de disputar o Senado. E ninguém devolveu um centavo para o pagador de imposto do Distrito Federal. Agora vem a parte que me tirou do sério. Domingo, no primeiro debate, a governadora Celina Leão, mesmo tendo governado o DF por vários dias, olhou para um candidato, advogado e ex-presidente da OAB e disse que o Distrito Federal jamais vai eleger de novo um presidente da OAB. Nunca mais, disse ela, sobre uma classe inteira. E aqui está a hipocrisia. Celina Leão é bacharel em direito. O candidato a vice na chapa dela, Gustavo Rocha, é advogado, foi ministro no governo Michel Temer, que também indicou o Moraes, e ele também foi chefe da Casa Civil do governador Ibanez. E tem uma parte dessa história que me dói pessoalmente. Quem representa a advocacia, apesar de passar por um processo seletivo dificílimo, não recebe um centavo por isso, ou seja, sem salário para defender toda uma classe. O artigo 133 da Constituição diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Isso está escrito lá na nossa Carta Magna. Quando violam a prerrogativa, não é o advogado que perde, é você. Porque no dia em que baterem a sua porta, o que vai sobrar entre você e o Estado é um bom advogado. Tais como os que defendem a atual governadora nos vários processos criminais que ela respondeu e ainda responde. Então, hoje eu não comemoro. Hoje eu assumo o compromisso de não deixar que silenciem a advocacia.